Trazer esse assunto aqui para a nossa roda de conversas e também ampliar com a Clarissa e com a Basília Rodrigues. Basília e Clarissa, assim, quando a gente fala MST ou MTST, já é um assunto, por si só, polêmico, principalmente porque existem muitas interpretações que dizem respeito ao movimento e de muita gente que também, vamos falar francamente, que nem compreende direito o que é o movimento, só fala assim, porque a galera está lá invadindo, não sei o quê, e aí tem gente que fala, na invasão é ocupação. Então, assim, só aí já teria muito debate. O debate sobre reforma agrária. O debate sobre a necessidade de olhar para a terra e pensar assim, puxa vida, essa terra pode render alimento para quem tem fome. Então, assim, só aí já seria um baita debate e eu vou reservá-lo, que esse não é o foco do momento, mas quero dizer que não podemos deixar de pensar nisso. Essa polêmica, ela se expande para as questões de segurança pública. Clarissa, a minha dúvida é, isso foi uma novidade para o governo? Esse ataque que ocorreu, isso é uma novidade ou eventualmente alguém já sabia de alguma coisa? Porque são ambientes que vivem sob tensão. Elisa, a informação que vem para a gente do Ministério do Desenvolvimento Agrário, eu conversei no fim de semana com o ministro Paulo Teixeira, é a de que o governo federal não tinha nenhum registro de notificação de algum tipo de ameaça ou de tensão excessiva nesse alojamento, nesse assentamento específico ali em Olga Benar. O que o ministro afirmou? Que eles dispõem hoje de um sistema de monitoramento de assentamentos pelo Brasil todo. Isso é feito não só pela pasta dele, mas também em conjunto com o Ministério dos Direitos Humanos. Outras pastas estão envolvidas, também a Secretaria-Geral da Presidência acaba participando, porque lida muito com a relação com movimentos sociais. E esse monitoramento passa, inclusive, por exemplo, pela Polícia Federal, que é acionada nos casos mais graves. E segundo, é acionada quando tem um caso grave de uma ameaça, a PF costuma ser acionada e mesmo as forças policiais regionais são alertadas de alguma forma por meio de uma cooperação para garantir que não haja algum caso grave como o que a gente viu acontecer. Então, o governo federal diz ter sido pego de surpresa por essa crise nesse assentamento. O que foi que o ministro apontou ali como um exemplo disso, por exemplo? Ele afirma que no fim do ano ele recebeu uma mensagem enviada pelo Valdir do Nascimento de Jesus, o Valdirzão, que é um dos líderes sem terra que foram assassinados. Ele recebeu uma mensagem que teria sido enviada originalmente pelo líder sem terra para os seus colegas de assentamento, mas também com agradecimentos ao INCRA, ao Ministério e também ao presidente Lula especificamente, pelo fato de que no fim do ano eles teriam comemorado, celebrado o fato de todas as famílias que estavam ali assentadas naquela região estarem em situação regular. O que quer dizer isso? Foi feito um trabalho ali para garantir todo o processo de regularização de terras e não havia nenhuma família em condição de ocupação irregular, alguma coisa que infringisse a lei. Então ele tinha celebrado isso e disparou essa mensagem no fim do ano. E que o clima ali era muito positivo, segundo o olhar, a informação que chegava para o governo federal no fim do ano. Então, quando veio esse crime, por mais que houvesse ali essa disputa, essa especulação imobiliária, que, segundo o ministro, tem a ver com uma ação de crime organizado, apesar disso, foi algo que teria se desenrolado recentemente, porque no fim do ano, segundo as informações que vêm do Ministério, a informação que chegava lá em Brasília era de que estava tudo tranquilo por lá. Então, imagina-se, pelo menos é a percepção que a gente tem hoje no governo federal, que esse tenha sido um conflito que se desenrolou de forma relativamente rápida no decorrer das últimas semanas. Então, não era algo que o governo tinha condições de estar monitorando constantemente para prevenir um ataque desse tipo. Ainda assim, é um crime bastante brutal. Né, Elisa? Poxa vida, e totalmente. Tem uma mensagem muito necessária neste momento das autoridades todas de que a gente não está vivendo numa terra sem lei. Porque é assim, se a versão que o Ministério está passando para a gente, que houve uma disputa entre o crime organizado e o sem terra sobre um lote específico, que já havia sido delegado a uma agricultora ali dentro, com toda a regularização em ordem. Se houve essa disputa e aí os criminosos simplesmente entraram lá atirando em todo mundo que resistiu em entregar essas terras, então a gente está tratando de uma barbárie e de algo que demonstra um desrespeito às regras básicas
ali. Então, assim, é uma coisa terra sem lei mesmo. E aí, por isso, houve, então, toda essa cooperação entre o governo federal, o presidente Lula acionando o Ministério, acionando a Polícia Federal para investigar o caso, para contribuir para essa investigação, porém com as forças aqui em São Paulo bastante dedicadas também. O governador Tarcísio de Freitas conversou com o ministro Paulo Teixeira ao longo do fim de semana para tratar desse assunto. E todo esse trabalho está sendo feito de maneira conjunta, segundo o que me disse Paulo Teixeira. Então, não é só uma questão, o Lula está fazendo um movimento para reagir em proteção aos movimentos sociais que fazem parte da sua base. Não, a informação que chega para a gente é as forças de segurança aqui de São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas também está garantindo que seja dado um tratamento importante a essa questão, porque pela história que está sendo contada, é isso que está acontecendo, é uma coisa terra sem lei mesmo. Olha, teve um assentamento, estava tudo em situação regular, as famílias estão lá assentadas. Um assassinato. O crime organizado chega e fala, eu quero esse lote, porque ele é interessante, é um lote valorizado por algum motivo, aí precisaria estudar direito as circunstâncias. Começa uma disputa. E aí, nem deu tempo das autoridades estarem cientes dessa disputa, e aí entra-se no meio da noite e sai atirando em todo mundo? Então, tem aí um trabalho para ser feito para entender o que de fato aconteceu.